uma live sobre oração como Irmãs Luz, exatamente, duas Irmãs Luz. A oração como um tabernáculo, né? Como tabernáculo que Deus ordenou que Moisés construísse ali no deserto, uma tenda do encontro, né? Porque o tabernáculo, ele era móvel. Durante todo o caminho ali no deserto, o povo caminhava, Deus se levantava de cima da tenda do encontro ali, do tabernáculo, o povo caminhava. Quando Deus estava ali, não se levantava, o povo não seguia. E o objetivo principal da construção do tabernáculo do Senhor, Shalom, minha irmã, foi estar no seu meio, foi ter um relacionamento com o seu povo, ter comunhão com o seu povo, foi para ensinar aquele povo que ficou 400 anos ali no deserto, ali no Egito, né? Mais de 400 anos, em torno de 430 anos, escravo no Egito. Eles tinham desaprendido tudo aquilo que Deus tinha falado a Abraão, a Isaac e a Israel, né? Então Deus criou ali o tabernáculo do Senhor para que aquele povo conhecesse de perto, para ter um relacionamento com todos eles, amém? Vamos orar para que nós possamos começar? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu te entrego, Pai, o controle desta live, Senhor. Pai, eu consagro a Ti esta live. Eu consagro a Ti, Senhor, toda palavra que sair da minha boca, Senhor. Que Teu Espírito Santo, Senhor, venha me conduzir nessa live, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que eu não fale pelo meu achismo, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo, Senhor, tome a minha boca poderosamente, em nome de Jesus. Guarda a vida de cada um dos meus irmãos que estão nessa live, cada um daqueles que ainda entrarão e aqueles que assistirão posteriormente, Pai, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, possa ter acesso a cada mente, a cada coração aqui que esteja disponível, Pai, a aprender de Ti, a Te conhecer, Pai, verdadeiramente, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, já acampa os Seus anjos, Senhor, guarda essa live, guarda a internet, guarda os nossos lares, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que o Senhor se faça presente no nosso meio, Pai, e que o Senhor Jesus seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Shalom, shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos. Ontem eu falei na live sobre o tabernáculo do Senhor. Esta é uma live que eu estou falando sobre a oração como um tabernáculo, como o tabernáculo que Deus pediu que Moisés fizesse ali no deserto quando o povo saiu do Egito. Bem-vinda, Andressa. Que bom contar com sua presença. Seja bem-vinda, Ivanilde, José Afonso, Paulinha, Osmarina, Leandra. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês. E eu falei um pouco sobre o que era o tabernáculo, né? O tabernáculo de Deus, ele era uma grande tenda construída, que era cercado por cortinas, né? Em volta, ali, onde era protegido o átrio e, propriamente dito, a tenda do encontro, o lugar santo e o lugar santíssimo. E eu quero trazer uma palavra aqui para vocês, porque o tabernáculo, ele foi cumprido no Senhor Jesus. E por que nós devemos usar o tabernáculo, né, como uma figura para as nossas orações diárias? Por que comparar o tabernáculo às nossas orações?
Eu quero apresentar uma analogia entre o tabernáculo, o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, ou santo dos santos, né? Como uma forma de você se achegar a Deus nas suas orações. E em Hebreus, ontem eu falei sobre o tabernáculo no Antigo Testamento, onde Deus pediu que Moisés construísse o tabernáculo, e o motivo era para que ele habitasse no meio do povo. E eu quero relembrar esta passagem com vocês hoje, né? Que está em Êxodo 29, 43. Ali eu virei ao encontro do povo e falarei com você. Eu me reunirei ali com os israelitas no lugar santificado por minha presença gloriosa. Sim, consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei Arão e seus filhos para me servirem como sacerdotes. Então viverei no meio dos israelitas e serei seu Deus. E eles saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Eu os tirei da terra do Egito a fim de viver no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Então, o objetivo de Deus ao tirar o povo ali do Egito foi viver no meio do povo que ele escolheu para si. Foi habitar no meio daquele povo, foi ter um relacionamento com aquele povo, construir uma relação, né? E eu também falei, né, exemplos, né, que muitas vezes para a gente conversar com a pessoa é necessário nos aproximarmos e darmos o primeiro passo. A paz do Senhor, minha irmã, seja bem-vinda, Delminha, em nome de Jesus. Aleluia. Disse, né, que muitas vezes nós conversamos com estranhos em fila de banco, de supermercado, né? A palavra inicial é um oi, né? E a oração, você não tem a necessidade de se achegar na sua oração com palavras lindas, com palavras eloquentes, para que Deus te ouça. Não, Ele quer o seu coração. Ele quer ouvir o seu coração. Ele quer ouvir por aquilo pelo qual você está passando. As suas dores, as suas alegrias, as suas tristezas, as suas necessidades. E aqui em Hebreus 9, Paulo vem nos falar, nos relembrar sobre o tabernáculo de Deus. Capítulo 1, Hebreus 9, 1. A primeira aliança tinha regras para adoração, bem como o santuário terreno. Esse tabernáculo era dividido em duas partes. Na primeira ficava o candelabro e a mesa com os pães da presença. Essa parte era chamada lugar santo. Depois havia uma cortina e atrás dela a segunda parte chamada lugar santíssimo. Nessa parte ficava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, inteiramente coberta de ouro. Dentro da arca havia um vaso de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da pedra da aliança, ou os 10 mandamentos. Sobre a arca ficavam os querubins da glória divina, cuja sombra se estendia por cima do lugar de expiação. Mas agora não é o momento de explicar essas coisas em detalhes. Quando tudo estava preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo para cumprir os seus deveres sagrados, mas apenas o sumo sacerdote, e só uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo. Então, Paulo vem nos falar aqui que só o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo uma vez por ano. E em João 1,
No capítulo 14, a minha Bíblia que eu estou lendo é a NVT. Ela é de melhor entendimento, mais fácil de compreensão. Eu vou ler na NVT e depois vou ler na Almeida Revista Corrigida. Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Na Almeida Revista e Corrigida, a palavra está dessa forma. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então, o Verbo se fez carne, Jesus se fez carne e veio habitar no meio do seu povo. O Senhor Jesus representa Deus que veio tabernacular no meio do seu povo. Assim como Deus habitava na tenda do encontro e tinha um relacionamento com o povo de Israel, nós também agora temos o Senhor Jesus, o nosso supremo sumo sacerdote. Ele veio em forma humana, ele veio tabernacular no nosso meio, ter um relacionamento com nós. E através do Senhor Jesus, nós temos acesso a um novo e vivo caminho. E em Hebreus 4, no versículo 16, a palavra nos diz que nós podemos entrar com confiança na presença do Senhor Jesus. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Então, aqui a palavra vem nos dizendo que nós temos agora o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele se fez carne, ele veio tabernacular no nosso meio, ele se ofereceu como sacrifício vivo, santo e perfeito. Veio como um cordeiro imaculado, que não tinha pecado, e se ofereceu como sacrifício. E como nós podemos receber as nossas bênçãos, ter as nossas orações respondidas, como nós podemos nos chegar diante de Deus. Então, eu quero apresentar a vocês essa analogia entre o tabernáculo de Deus, do Antigo Testamento, e as orações. Então, a tenda ela era composta pelo átrio, que era a área em que a cortina cercava, antes da tenda do encontro. No átrio ficava o altar de sacrifício e ficava também a bacia com água, onde os sacerdotes não podiam adentrar no lugar santo sem lavar as mãos e os pés, sem deixar as impurezas para trás. E o átrio representa a nossa entrada na oração, o início da nossa oração. O átrio nos ensina a importância de começar a oração com sinceridade, com confissão e com entrega de pesos. E o átrio era ali onde as pessoas chegavam para apresentar o animal que seria sacrificado. Era onde o povo chegava, era onde eram feitos os sacrifícios. Então, o átrio representa aquele momento que você entra na oração, que você se coloca de joelho diante do Pai. Ali você tem que se apresentar sem máscaras, sem medo, confessar os seus pecados, confessar as suas culpas, entregar as suas ansiedades, entregar as suas preocupações.
para Deus, sabendo que Deus ouve, sabendo que Deus está ali ao seu lado, que o Espírito Santo te conduzirá nesta oração. Em 1 de João, agora sim, 1 de João 1,9, a palavra nos diz: mas se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia! Mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele quem? Deus, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele é a luz do mundo. A luz brilha nas trevas e as trevas não podem escondê-las. Trevas são os nossos pecados, são as nossas ansiedades, é aquilo que nós temos no nosso coração e nós não temos coragem de confessar para ninguém. Muitas vezes nós escondemos de nós mesmos, nós temos medo, remorso de declarar em voz alta. Porque muitos pecados que nós fazemos, eles ferem os nossos ouvidos. Além de ferir a nossa dignidade, além de ferir a nossa humanidade. Então, quando nós entramos no átrio, nós estamos fazendo uma limpeza. Nós estamos apresentando, Senhor, eu me chego aqui, Senhor, diante dos teus pés, Pai, te peço perdão. Te peço perdão, Senhor, porque hoje eu fofoquei. Senhor, me purifica, purifica a minha mente, purifica os meus lábios. Ah, Senhor, eu te peço perdão, Senhor, porque hoje eu xinguei. Eu te peço perdão, Senhor, porque hoje eu adulterei. Eu te peço perdão, Senhor, porque hoje a ira tomou o meu coração. Me limpa, Senhor. Me limpa. Em Salmos 139, Salmos 139, no versículo 23, a palavra de Deus fala assim: examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra se há em mim algo que te ofende, conduze-me para o caminho eterno, Senhor. Mostra se há em mim algo que tem que te desagradado. Me prova, Senhor, tu conheces o meu coração. Em nome de Jesus, no Salmos 51, é um salmo muito conhecido, ali onde Davi, após o seu pecado com Betseba, após adulterar com Betseba, após matar Urias, o marido de Betseba, ele faz esse salmo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão. Apaga as manchas da minha rebeldia. Livra-me, Senhor, da minha culpa. Purifica-me do meu pecado, pois reconheço a minha rebeldia. Meu pecado me persegue o tempo todo. Eu pequei contra ti, somente contra ti. Isso aqui é Davi clamando a Deus para que Deus o perdoasse. No versículo 7 ele fala: me purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a felicidade e a alegria. Porque quando você tem um coração puro, quando você tem um coração que você pode se achegar até a Deus, você fica leve. Você tem alegria de entrar na presença de Deus. O seu coração não está ali amargurado, sofrido. No versículo 10 ele declara: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da sua presença e não retires de mim teu Santo Espírito.
E no versículo 17, o salmista vem declarar: o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado, não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Deus não rejeita o seu coração humilde, Deus não rejeita o seu coração arrependido, Deus não rejeita a sua oração de confissão, Ele não vai te julgar, Ele quer a sua verdade. Ele quer que você confesse a Ele o que tem te magoado, o que tem te ferido, aquilo que você fez, que você sabe que é errado. Deus quer ouvir, o Senhor Jesus quer ouvir, o Espírito Santo de Deus anseia por falar com você, mas é necessário que você dê o primeiro passo. É necessário que você queira ser purificado, que você queira ser limpo. É a entrada no átrio. É ali que você pode oferecer o seu sacrifício e que suas lágrimas sejam o seu sacrifício. Que as suas lágrimas de arrependimento sejam o seu sacrifício. Que o seu coração quebrantado seja o seu sacrifício. No versículo 26, o salmista declara: tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que deseja é um espírito quebrantado. Não rejeitará um coração humilde e arrependido. Deus não te rejeitará. Deus não te rejeitará porque você acha que pecou demais, porque o seu pecado é impossível de ser perdoado. Não, irmão. Para Deus, nenhum pecado é impossível de ser perdoado. Se você confessa, se você abandona, se você deixa e começa a segui-lo. Através de Abraão, através da vinda do Senhor Jesus, que se ofereceu como sacrifício, nós somos considerados filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, filhos por adoção. Porque o sacrifício do Senhor Jesus propiciou a nossa adoção a Pai. E isso nos permite ser purificados. Dessa forma, nós podemos entrar com confiança diante do trono da graça, como está aqui em 1 de João 14. Não. João, 1 de João 9. Desculpa. 1 de João 9. Mas se confessamos nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar. Em João. Hebreus 4. Me perdoem a confusão, meus amados. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Você encontra graça para te ajudar na hora da sua oração. Sim, não é fácil, mas não é impossível. Nada é fácil. Não é fácil. Para mim não foi fácil. Eu não estou dizendo que seja fácil. Mas é possível. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Entenda, meu irmão. Entenda. Entenda que você pode se achegar aos pés do Senhor Jesus e pedir perdão e se purificar.
e aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O Senhor disse: venha como está. Ninguém está dizendo que você, após você chegar ao Senhor Jesus, tem que permanecer. Paulo foi um dos maiores perseguidores da igreja. Antes de ter um encontro com o Senhor Jesus, ele estava ali presente quando Estevão foi assassinado, ele segurou as vestes de quem assassinou. Ele estava quando crianças foram assassinadas, crianças perseguidas. E quando Estevão disse que via Jesus, e quando Estevão disse que via Jesus, ele ficou com tanta raiva que foi direto ali no templo pedir cartas para perseguir a igreja, para matar, para prender, para destruir. Mas quando Saulo teve um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, a vida dele foi transformada. Ele passou dos maiores perseguidores da igreja para um dos maiores apóstolos da igreja primitiva. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, todos podem ser transformados. Deus nos garante isso. O Senhor Jesus, o sacrifício dele foi para perdoar pecados, foi para curar feridas. Aleluia, aleluia. Então, se você não sabe orar, se achegue aos pés do Senhor dessa forma, no átrio. Confesse, inicie uma conversa com Deus, uma conversa sincera. Abra o seu coração. Abra o seu coração e o Senhor abrirá os ouvidos para você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus pela sua vida, irmão Breno. Que o Senhor te abençoe. Aleluia. Te agradeço pela presença na minha live, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, muitas pessoas declaram: eu não sei orar, eu não sei me achegar aos pés de Deus. Oração é para o ministério de intercessão. Não, oração não é ministério, oração é um ofício. Todo cristão deveria aprender a orar. Nós estamos o tempo todo em luta pelas nossas famílias, pela nossa casa. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós precisamos nos posicionar diante de Deus. E o Espírito Santo nos limpa, sim. O Espírito Santo nos purifica, sim. O Espírito Santo é quem convence do pecado, do juízo e da justiça. E quando você é convencido do pecado, quando você é convencido do juízo, quando você é convencido da justiça, você abandona os seus pecados. Porque o Senhor Jesus, ele veio para nos perdoar. Quem é o ser humano para acusar? Quem é o ser humano para ser justo juiz? Aleluia, aleluia. Então, meus irmãos, Deus, quando nós confessamos, quando nós entramos na presença dele, com confiança, crendo, muitos
podem falar para você que não dá certo, mas você faça um teste. Faça um teste, entre diariamente. Se achegue aos pés do Senhor. Para quem está entrando agora, eu estou fazendo uma semana de lives sobre oração, fazendo uma analogia entre o tabernáculo de Deus e o nosso momento de devocional, o nosso momento de oração. Porque quando Deus pediu que Moisés construísse o tabernáculo, era porque ele queria ter um relacionamento com o seu povo. Ele queria estar no meio do seu povo. E da mesma forma, a nossa oração é porque nós queremos estar na presença do Senhor Jesus, que é o nosso supremo sumo sacerdote. É porque nós queremos estar na presença de Deus. Nós queremos que Deus conduza a nossa vida, conduza o nosso dia, conduza tudo aquilo que nós fazemos. E o primeiro passo é a oração. Não tem como você ter um relacionamento com uma pessoa sem iniciar uma conversa. E uma oração é uma conversa. Uma oração é uma conversa com Deus, é uma conversa com o Senhor Jesus. Uma conversa íntima. Uma conversa maravilhosa que, quando passar os dias, no primeiro dia você não vai sentir nada, no segundo dia você não vai sentir nada, no terceiro dia você não vai sentir nada. Mas escolha um horário, tire 5 minutos do seu dia para buscar a Deus diariamente e você verá a transformação que acontecerá na sua vida, no seu caráter, na sua essência como pessoa. Mas é necessário dar lugar ao Espírito Santo de Deus. É necessário ter fé, é necessário crer que o Senhor Jesus é fiel e justo para te perdoar os seus pecados. Como a palavra de Deus nos fala. Amém, irmãos? Aleluia! Essa é a palavra que eu tinha para hoje. Amanhã eu falarei da segunda parte do tabernáculo de oração, que é o santo lugar, né? E assim sucessivamente. Glória a Deus. Vamos orar para nós encerrarmos essa live. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento, Pai, todos aqueles, Senhor, que assistiram essa live, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento, Pai. Ah, Senhor, Espírito Santo de Deus, toca no coração de cada um, que essa palavra possa ser uma sementinha que gere fruto no coração de cada irmão, em nome de Jesus. Eu abençoo, Pai, em nome de Jesus, cada um que participou dessa live, Pai. Abençoa o irmão Bruno, Senhor, em nome de Jesus. Que bom que ele pôde estar aqui, Senhor, comigo, Senhor. Aleluia. Louvado seja o Senhor, Pai. E nos uniu no amor de Cristo, todos nós somos irmãos, Pai. E eu te glorifico pela vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Peço que o Senhor esteja guardando, Senhor, cada um, Senhor, e seus familiares, em nome de Jesus, Pai. Abençoa o descanso, abençoa a vida, em nome de Jesus, Senhor, eu já te glorifico e te louvo, Pai. Toda a honra, toda a glória sejam dadas ao Senhor Jesus, sejam dadas a ti, Pai, Senhor dos senhores e Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Glorificado e exaltado seja o santo nome do Senhor Jesus. Aleluia. Shalom, shalom, glória a Deus. Tchau, tchau.